Moraes fez escola e senadora mostra como funciona seu modelo de quinta série. E na Câmara dos Deputados, parlamentar encara ministro de Lula e deixa a esquerda incomodada. E Vossa Excelência sabia e nada fez, e a agência do INSS sequer foi orientada sobre o que fazer, senhor. Questão de ordem, presidente. Isso aqui Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Como eu venho apontando, Moraes está fazendo escola. É a escolinha do autoritarismo. Suas ações têm reflexos diretos, mas os reflexos indiretos podem ser ainda mais perigosos. E isso ocorre porque há 6 anos, Alexandre de Moraes vem cometendo diversos abusos. E com isso ele contribui para uma sociedade que começa a achar tudo isso muito normal. E não podemos esquecer da mídia, que por motivos políticos preferiu alimentar esse monstro. Segundo a lógica dos estratos, o autoritarismo desce camadas. É sempre o pai que dá mau exemplo ao filho e nunca o contrário. Estamos percebendo que alguns órgãos ligados à União estão cometendo esses abusos. E o modelo está sendo aplicado em todas as esferas. Quem tem poder quer ser Alexandre de Moraes. No Senado, Soraya Tronic deu ordem de prisão sem apontar a mentira. Não vou pedir vênia aqui, mas senhor Daniel Pardim Tavares Lima, o senhor está preso. O senhor, seus advogados vão poder explicar num HC. Excelência, pela ordem, eu noto aqui que é um claro abuso. Senhor, impetre um HC, por favor. O senhor está preso. Abuso de autoridade. Então, me processe. E não houve nenhuma mentira concreta. Explica pro ministro. Eu gostaria Por somente favor. que justificasse qual foi a mentira Por que pegou favor. aqui. Qual é a sala flagrancial? Não existe Por favor. uma mentira. As Por perguntas foram todas. Ele não conhece, Por favor. Adélia não conhece, Alexandre Moraes, não sei o quê. E explique pro juiz. Senador Rogério, Excelência também. Está preso. Rogério, Então me prenda por abuso de autoridade. Mas veja bem, por favor, por favor, por favor. Junto com a delegacia. Ó, Eu vou. pessoal, Me prenda também, me prenda. ó, O senhor me prenda. ó, Prisão. Soraya, eu só gostaria de entender qual o O fundamento senhor da vai prisão. trabalhar. Foge de prisão. Doutora Soraya, por favor, qual o motivo da prisão? Já foi dito. O senhor impede no HC. Esse tipo de abuso foi cometido na CPI da pandemia e foi amplamente questionado. O doutor em História, Enio Viterbo, resumiu a peça. Eu vou morrer abraçado com a lei de abuso de autoridade. A senadora Soraya Tronic deu voz de prisão para uma testemunha na CPI das Bets por crime de falso testemunho. O problema? A senadora não apontar a suposta mentira da testemunha, sem falar no dolo de mentira. Aliás, a senadora dá voz de prisão, pega suas coisas e vai embora. Eu desconheço o cidadão que foi preso, mas a questão é que alguns políticos não sabem onde começa e onde termina a imunidade parlamentar e se aproveitam de um PGR amigável. Fica pior. Depois do advogado dizer que aquilo era um abuso de autoridade, a senadora diz: me processe. A senadora fica desafiando os advogados. Me dê voz de prisão. Me dê voz de prisão. Por abuso de autoridade. Ela sabe que uma PGR que oferece acordo para político da base do governo que desvia dinheiro público, como foi o caso de um certo deputado famoso nas redes, não vai querer se indispor com uma senadora por causa de um cidadão qualquer. Bom, Enio apresenta a lei e termina. Qualquer juiz, vendo esse vídeo, sabe que a senadora, primeiro, dá a voz de prisão e depois tenta achar algum motivo para se justificar. Inclusive, a senadora diz coisa do tipo: os advogados que entrem com o HC. Aí o HC é concedido, a prisão é anulada. E a senadora
não sofre nenhuma consequência legal. Isso compensa. Pagou de xerifona. Ganhou likes nas redes sociais, votos e depois os contribuintes que paguem a indenização do cidadão preso injustamente. Bom, ninguém está dizendo que a pessoa é inocente. Porém, com certeza, eu queria ver esse mesmo desempenho não só contra os laranjas, mas também com os peixes grandes. E falando em peixes grandes, o núcleo duro do PT, dentro dos sindicatos, está com um certo problema. A Globo News conversou com aposentados. Revelou que descontos do INSS atingem 60% dos beneficiários em 19 cidades do Nordeste. Segundo o levantamento da CGU, a maioria dos prejudicados vive em áreas rurais. Isso revela um dado alarmante. A coerção sindical foi mais eficaz justamente sobre a camada mais vulnerável da sociedade, tanto do ponto de vista econômico quanto educacional. O jornalista Demetrios analisou a participação de Lewandowski na comissão parlamentar. Me pergunto se essas palavras do Lewandowski não foram escritas por Sidônio Palmeira, porque o governo entrou no modo contenção de danos, em que é preciso radicalizar o discurso para tentar fazer com que as pessoas não percebam o que realmente aconteceu. De fato, o debate entre Van Hatten e Lewandowski foi bastante revelador. Roubo dos aposentados, o dinheirinho das pessoas que durante anos contribuíram para o INSS e agora estão descobrindo um roubo consistente. Por que o seu chefe da Polícia Federal deu entrevista a um meio de comunicação ICL falando sobre as investigações em curso que, até onde se sabe, estão sob sigilo? Se elas estão sob sigilo, por que ele disse na entrevista que o Sindinap, cuja diretoria é integrada pelo Frei Chico, é isso? Irmão de Luiz Inácio Lula da Silva, por que ele disse que essa entidade não estava sendo investigada? Se está sob sigilo aqui, tem policial, não tem? Pode o diretor da polícia primeiro saber sobre a investigação, ministro? Pode, em segundo lugar, sabendo que não deveria saber, dar entrevista dizendo que tal entidade não estava sob investigação? Terceiro, senhor ministro, por que ele fez questão de isentar a entidade cuja diretoria é integrada pelo irmão do Lula? Nós temos os dados do Sindinap. O Sindinap de 2020 a 2021 saltou de 23 milhões recebidos para 48 e passou para 154. Esses dados ninguém tem. Está aqui em primeira mão, vou deixar para Vossa Excelência. Eu quero saber se esse sindicato tem todo esse histórico e o seu chefe da Polícia Federal decidiu dizer que na investigação não estava esse sindicato envolvido, ele estaria prevaricando? Existem no Brasil muitas, talvez mais de 500, não sei o número correto, que são entidades que protegem os aposentados. Para a manutenção de algumas destas entidades, nós não podemos colocar todas no mesmo caldeirão, dizendo que são todos corruptos. A CGU descobriu que esses descontos estavam aumentando exponencialmente, acima daquilo que era considerado normal. Então, quando chegou um determinado momento, a CGU acionou a Polícia Federal porque imaginou que num volume dessa natureza poderia estar envolvido um crime de alto nível contra os aposentados. O que eu li pelos jornais, eu não tenho acesso, faço questão de não ter acesso a nenhum inquérito policial. Até porque isso é dirigido pela Polícia Judiciária, que há realmente um suposto comprometimento, alguns descontos ilegais por parte dessa entidade. Essa pessoa a qual Vossa Excelência está se referindo não participou da direção, foi eleito integrante da direção dessa entidade, mas não tomou posse. Portanto, ele, segundo os jornais, não teria participado de nenhuma ação que pudesse ter lesado os aposentados. A entrevista do diretor-geral da Polícia Federal ao ICL, um canal alinhado ao lulismo, já compromete sua imparcialidade. Além disso, a alegação também foi estranha, já que o sindicato foi apontado
mas o diretor da Polícia Federal nega. Ivan Hatten apresentou os gráficos, sendo que a informação é que Chico foi afastado como vice-presidente do sindicato apenas após a denúncia. O governo de Lula tentou acertar no ex-governo, mas acabou acertando em si mesmo. Como apontou a CNN, o governo mirou o passado, mas acertou o presente do INSS. No governo Bolsonaro, o apelo dos sindicatos era menor, podendo até haver abusos, entretanto não rastreáveis, já que a faixa apresentava uma normalidade. Ou seja, no montante havia descontos autorizados, e a corrupção está nos descontos não autorizados a partir do governo de Lula. E ficou claro que houve a instrumentalização da máquina do Estado, e é difícil defender a tese de que o governo Lula não sabia de nada. Na verdade, a chave mudou para uma aplicação coercitiva dos descontos. A planilha da Polícia Federal que Marcel apontou mostra que houve um aumento significativo de contribuições arrecadadas pelo sindicato. Ele saiu de 17 milhões em 2019 para 90 milhões em 2023. E a Globo News segue perplexa diante de um governo que não afasta quem já admitiu que sabia da fraude. O jornalista Camarote afirmou: o presidente Lula tem uma dificuldade pessoal para demitir. Por isso, o ideal para setores do governo seria o próprio Lupe se adiantar e pedir para sair, porque de fato ele está fazendo sangrar o governo com esse escândalo. E o deputado Marcel Van Hatten, durante a audiência com Lupe, destruiu o ministro de Lula. A narrativa que se está se fazendo aqui é de que sempre se roubou no INSS. Isso nós sabemos. Agora, esse gráfico, como nós temos aqui, saltando de 2022 de 700 milhões para 1 bilhão e 300 milhões de 2023 para 2.600 de descontos não autorizados em grande parte, porque aqui certamente tem descontos também autorizados, isso não existiu nunca antes na história desse país. Essa roubalheira sob o governo do PT, na pasta que Vossa Excelência administra hoje, é inédita desse tamanho. Mas Vossa Excelência disse aqui, inclusive, que lá pelas tantas demitiu o diretor seu, que foi superintendente no governo passado, mas não disse o nome do André Fidelis, diretor do Girbem, que depois, olha só, vem integrar uma diretoria de um sindicato que aproveitou justamente essa roubalheira. Ministro, é tanto descalabro, é tanto problema, a gente vê que aumentou também o valor do desconto médio, desde que o senhor assumiu, de R$ 79,00, desde que Lula é presidente, os aposentados têm um desconto médio de R$ 79,00 para mais de R$ 200,00 por mês. Isso estava debaixo do seu nariz e o senhor sabia. Dona Eximar, ela sofre de câncer da tireoide, foi submetida a uma cirurgia no intestino. Ela, senhor ministro Carlos Lupe, foi à agência do INSS quando soube que estava sendo roubada, que R$ 77,86 estavam sendo tirados do seu benefício. Dona Eximar, ela é uma de, estima-se o ministério, 6 milhões de vítimas. Não consegue pagar os remédios, senhor presidente. Estava dizendo que tem dificuldade para comer. Os Lupe vem aqui dizer que essa roubalheira sempre existiu, que é culpa do governo passado. Não. Dessa monta, dessa forma e sem a supervisão, sabendo que tinha problema, nunca aconteceu, ministro Carlos Lupe, na história desse país. E tá aqui a dona Eximar, que foi reclamar já há quase 2 anos. E Vossa Excelência sabia e nada fez. E a agência do INSS sequer foi orientada sobre o que fazer, senhor. Questão de ordem, presidente. Isso aqui Questão de ordem, lamentável. presidente. Questão de ordem. Presidente. O artigo prevê respeito às autoridades que aqui estão. Eu peço esclarecimento sobre qual foi meu desrespeito, senhor presidente. O desrespeito quando o senhor... Vamos evitar. Vossa Excelência, em breve. Eu quero saber Vai ter o tempo. quem fazendo vídeo pra internet. Quem aqui desrespeitou se não foi aquele que me interrompeu? Aquele não, aquela. Que é isso? O senhor me respeite, é aquela. Como dói a realidade, né? Como dói ver aqui
A dona Eximara ao meu lado. Agora dói muito mais para ela, presidente. A caixa de Pandora está sendo aberta e todo tipo de monstro está saindo dentro dela. Foi revelado que o ministro do TCU, Haroldo Cedras, segurou por quase um ano o julgamento de recursos. As defesas eram de entidades que fizeram descontos indevidos em aposentadorias do INSS. Na prática, essa demora beneficiou as associações. Se o processo tivesse andado, os descontos poderiam ter sido encerrados. Mas só nessa terça-feira, após a ação da Polícia Federal, o governo Lula suspendeu os acordos com essas entidades. Quem devia proteger permitiu o abuso, e a inércia não foi neutra, foi cúmplice. E milhares de aposentados foram enganados. E só depois que virou escândalo, o governo decidiu reagir. E isso significa que o governo Lula não via o roubo como roubo. Mas agora é tarde demais, seja para quem perdeu a sua renda ou a própria vida. Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.